A grande notícia do dia no mundo do esporte é certamente a confirmação do nome de Carlo Ancelotti para próximo treinador da seleção brasileira. Eu quero falar com vocês também sobre como será o uniforme número 2 da seleção canarinho. Kit canarinho não terá absolutamente nada. Pela primeira vez em muito tempo, o Brasil usará uma cor que não consta na sua bandeira nacional. E eu vou mostrar para vocês em primeiríssima mão como deve ficar o uniforme número 2 da seleção brasileira. Aliás, esse uniforme vai ser fabricado pela empresa do Michael Jordan, ex-jogador de basquete americano, considerado o melhor jogador de basquete de toda a história. Então fica comigo, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, curtir e comentar, além, é claro, de chamar seus amigos para virem aqui para o nosso canal, se inscreverem e ficarem a par de tudo que está acontecendo no esporte mundial. Eu sou Fabrício Lopes, bora comigo! A Copa do Mundo de 2026 vai ser disputada no Canadá, nos Estados Unidos e no México. Talvez por isso, a seleção brasileira, sob o comando da CBF e do presidente Edinaldo Rodrigues, decidiu fazer um uniforme diferente, fabricado por uma empresa norte-americana, mais especificamente a empresa de Michael Jordan, a Jordan. Essa empresa vai confeccionar o primeiro uniforme da seleção brasileira e não terá as cores verde, amarelo, azul e branca. Desta vez o uniforme será na cor vermelha. Vai lembrar muito o uniforme de alguns clubes aqui no Brasil, como Flamengo e Internacional de Porto Alegre. Espia só o vazamento do provável segundo uniforme da seleção brasileira e coloquem aqui nos comentários se esse uniforme ficou bonito, se é um uniforme digno do uniforme de uma seleção de Copa do Mundo. Comenta aqui, vai! O portal Footy Headlines vazou nessa segunda-feira imagens que podem vir a ser imagens da camisa número 2 da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Pelos relatos colhidos e apurados por nós, a camisa da seleção brasileira ficará parecida com o modelo que está na tela de vocês. O que vocês acham? Ficou bacana o novo uniforme da seleção brasileira? Bom, e como eu falei com vocês lá no início do vídeo, o assunto hoje é a seleção brasileira, não tem jeito. O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, recebeu a visita de um emissário da CBF ainda no jogo do Real Madrid contra o Barcelona na final da Copa do Rei, para poder conversar sobre as pretensões da CBF com o treinador. Nesta reunião, Carlo Ancelotti teria aceitado a proposta de Edinaldo Rodrigues para comandar a seleção canarinho na próxima Copa do Mundo de 2026. Ancelotti teria, inclusive, avisado aos jogadores do Real Madrid que estaria realizando seus últimos jogos antes de se apresentar à seleção brasileira. O Real Madrid já tem uma solução. Para o lugar do técnico Carlo Ancelotti, vai trazer Xabi Alonso, que está lá na Alemanha. Já há um acerto entre o clube de Madrid e o treinador. Acontece que há um acordo de cavalheiros entre o Real e o Carlo Ancelotti, que se o Real anunciar o próximo treinador como sendo Xabi Alonso ou qualquer outro, o Real teria que pagar uma multa indenizatória ao Carlo Ancelotti. E o Carlo Ancelotti, se anunciar que vai comandar a seleção brasileira antes do término da temporada, ele também teria que pagar uma multa, uma indenização ao Real Madrid. Por isso, ambos os lados devem ficar em silêncio até o término da temporada.
O Real Madrid está na segunda colocação, 4 pontos apenas atrás do Barcelona na La Liga. E ainda tem chances de conseguir tirar o triplete, que seria o correspondente à tríplice coroa aqui do Brasil do Barcelona. O Barça, que já ganhou a Copa do Rei, pode ganhar a La Liga e a Champions League. Em 4 jogos contra o Real Madrid nessa temporada, o Barcelona venceu todos, ou seja, o Real ainda tem a oportunidade de melar com o triplete do Barcelona e vai tentar correr atrás disso. Mas há uma situação que precisa ser dita aqui nesse vídeo com relação à escolha de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. 2 pontos são fundamentais para a gente entender o porquê da CBF ter ido atrás do Carlo Ancelotti e não, por exemplo, ter ido atrás do Jorge Jesus. O Jorge Jesus que fez uma campanha sensacional com o Flamengo, faz uma campanha sensacional com o Al Hilal, não deve renovar com a equipe dos Emirados dos Árabes e queria muito, era o sonho dele dirigir ou a seleção de Portugal ou a seleção brasileira. Acontece que o nome de Jorge Jesus teria sido vetado pelo Neymar Júnior. Quando os dois estiveram juntos no Al Hilal, Jorge Jesus chegou a dizer que o Neymar não é mais o mesmo e que não dá para esperar do Neymar mais aquelas apresentações que ele fazia antigamente. Ele veio para o Santos e no Santos mesmo o Neymar ainda não foi capaz de provar que pode ser aquele atleta que vai nos ajudar na Copa do Mundo. Muito pelo contrário. Até então, Neymar só vem comprovando que Jorge Jesus estava correto. Mas Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, consultou o Neymar a respeito de uma provável contratação do Jorge Jesus. E o Neymar teria vetado a ida de Jorge Jesus à seleção brasileira. Segundo ponto para a escolha do técnico Carlo Ancelotti é pela vivência que o Ancelotti tem com os jogadores que serão convocados por ele mesmo para a seleção brasileira. Carlo Ancelotti vem jogando sistematicamente com o Rodrigo e com o Vinícius Júnior no Real Madrid, além de conhecer a situação do zagueiro Éder Militão, que fica mais lesionado do que em campo pela equipe madrilenha. Também conhece muito bem o Rafinha, que está fazendo uma temporada extraordinária pelo Barcelona, fora os demais jogadores que o enfrentaram durante as temporadas que ele esteve no Real Madrid e lá na Europa. Então, o Carlo Ancelotti é um treinador que conhece os brasileiros que estão lá fora e conhece o sistema de jogo das principais seleções europeias, que são as nossas adversárias desde sempre. Faz muito tempo que a seleção brasileira não consegue vencer uma seleção europeia numa Copa do Mundo. E trazer a experiência de um europeu para dirigir a seleção brasileira pode até ser uma boa ideia mesmo por parte do presidente Edinaldo Rodrigues. Você preferia Jorge Jesus, Carlo Ancelotti, outro nome? Até Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, chegou a ser cogitado pela CBF. Mas no final das contas, Ancelotti, aprovado por Vinícius Júnior, por Lucas Paquetá e principalmente por Neymar, deve ser o próximo treinador da seleção brasileira. Não esqueçam de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar e de se inscrever. É totalmente de graça. Ajude-nos a crescer aqui na plataforma. Eu sou Fabrício Lopes e você está no canal Central do Esporte. Até a próxima!